Olá pessoal, estamos começando mais um Truques de Cozinha aqui na tela da Band. E agora, Copa do Mundo tá aí, a gente vai fazer umas receitas para você fazer durante a Copa do Mundo. Vamos fazer um fondue de queijo, vou explicar o passo a passo para vocês, todas as guarnições, e eu vou ensinar uns truques para a gente dar um sabor a mais aos ingredientes que a gente vai mergulhar nesse fondue de queijo. Então, lembrando a Suíça, um belo fondue de queijo. Vou fazer também duas receitas de estrogonofe, uma receita familiar e vou fazer uma receita de estrogonofe de frango, que é mais parecida com a receita tradicional russa. Então, pessoal, para a gente começar, vamos ver os ingredientes que a gente precisa para fazer essa primeira receita. Para o creme de queijos, vamos precisar de manteiga, 50 gramas, 50 gramas de farinha de trigo, meio litro de leite, queijo mussarela ralado, queijo gorgonzola, queijo parmesão. Para as guarnições do fondue, batata bolinha com casca já cozida, brócolis, queijo colonial cortado em cubinhos, pinhão, pão de queijo, tomate cereja e vou utilizar cogumelo Paris, goiabada. Para começar, eu tenho água fervendo, vou trabalhar com o brócolis. Com a faca eu vou cortar e separar todas as flores do brócolis. Esse talo a gente não joga fora quando vai fazer uma sopa de legumes, a gente pode cortar ele ou em outra receita, né, utilizar o talo, que também tem bastante fibra, é super saboroso, então a gente não descarta. Vou fazer as florzinhas menores porque a ideia é espetar, né? Então, separar elas dessa maneira aqui. Brócolis porcionado, olha só. Vou colocar na água fervendo. Como ele é pequenininho, mais ou menos 1 minuto e meio, 2 minutos, a gente vai branquear ele e já tenho aqui um bowl com água e gelo, que eu vou interromper o cozimento. Primeiro passo então do brócolis, se você vai utilizar em saladas, você pode fazer isso com couve-flor e com outros legumes. É a técnica de branquear que a gente já ensinou aqui, mas não custa falar de novo. 2 minutinhos depois, a gente vai trazer ele então para a água gelada e interromper o cozimento dele. Olha só a cor que ele fica, é isso que a gente busca, ele vai ficar al dente, certo? Na consistência certa, não cozinha demais. Então, quando você for fazer legumes, faça com essa técnica que você não vai errar e vai ter a textura e o sabor corretos aqui, tá? Brócolis branqueado, vou reservar. Para a base do creme de queijos, a gente vai fazer um bechamel. Tenho aqui a farinha premium, esta clara da Panfácil, nosso parceiro aqui do Truques de Cozinha. E é uma farinha que você pode utilizar para todas as receitas com uma qualidade maravilhosa. Importante quando a gente vai fazer o bechamel, certo? É a gente ter a mesma proporção de manteiga e de farinha de trigo. Então vou utilizar 50 gramas de manteiga, panela, e 50 gramas de farinha de trigo. A gente sempre utiliza a mesma proporção de farinha e manteiga. Aqui a gente vai fazer um roux, que é essa mistura, é um espessante, tá? E é importante a gente trabalhar essa manteiga com essa farinha, certo? Pra gente tirar o gosto da farinha, então dourar um pouco aqui na panela. Esse truque de cozinha é muito importante, certo? A gente trabalhar um pouquinho em fogo baixo aqui, sem queimar, a gente tem um resultado bem bacana. Agora eu vou colocar o leite em 3 etapas. Começou a ferver ali, 1/3 do leite. Vou misturar bem aqui. E ele vai começar a engrossar. Quando ele engrossar de novo, a gente acrescenta mais uma vez o leite. Tem aqui noz moscada, vou ralar um pouquinho, sem exagero, é um pouquinho só pra gente sentir ela no retrogosto, né? Ele bem no finalzinho, a gente sentir um pouquinho da presença dela. Tenho aqui vinho branco, é um opcional se você quiser utilizar. Vou colocar um pouquinho de vinho branco. Vai dar um sabor bem interessante, um vinho de boa qualidade. Isso é importante. Quando você for fazer suas receitas, escolha um bom vinho porque a receita merece e o resultado é totalmente diferente. Fogo baixo, vou mexendo de vez em quando, tá? Ele vai voltar a espessar, então trabalhar com calma aqui. Enquanto isso, ralador, vou ralar aqui mussarela. O creme voltou a engrossar, vou acrescentar então o restante do leite. Vocês viram que eu não acrescentei sal ainda, né? Porque vai queijos. Então, eu tenho aqui 3 queijos
e você pode colocar outros queijos. Queijos que você encontra com facilidade e geralmente a gente tem em casa. Parmesão ralado de boa qualidade, a mussarela que eu ralei aqui, e tem aqui um gorgonzola, certo? Você pode utilizar provolone, você pode utilizar uma infinidade de queijos e fazer o processo de fundir esses queijos. O creme está na consistência que eu queria, olha só, ele voltou a espessar, está cremoso, certo? E agora então a gente vai colocar parmesão ralado e depois, se precisar mais sal, a gente acrescenta, mas o parmesão tem bastante sal, o gorgonzola tem sal, certo? Vamos lá, gorgonzola, vou cortar um pedaço aqui, não é um molho de gorgonzola, então tem que ter sutileza, a gente vai colocar uns pedacinhos e agora eles vão fundir junto com esse creme, e tá aí o nome, né? Se ele ficar muito grosso, a gente coloca um pouquinho mais de leite, né? Ou se ele tiver muito líquido, é só deixar ele cozinhar devagarinho em fogo baixo que ele volta a engrossar. Agora então, mussarela. Deixei os pedacinhos maiores aqui. A gente vai quebrando. E esse molho você pode aproveitar num fundi como a gente está fazendo aqui, que a gente vai montar depois. Mas você pode servir com um filé, você pode servir em cima de um frango, você pode servir com uma boa massa. Um molho bem versátil, sem dúvida nenhuma. Muito bem, pessoal, preparei alguns ingredientes. Tem aqui tomate cereja, tem essas batatinhas que são uma delícia. Eu já cozinhei elas com casca e tudo. Primeiro a gente lava elas bem, cozinha na água com sal, até que a faca entre com uma certa dificuldade aqui, ó, tá vendo? Para ela ficar numa consistência bacana. Geralmente a gente monta o fundi e a gente não trabalha esses ingredientes que vão junto. Coloca sal, mas não faz nada a mais do que isso. A gente vai fazer. Então tem aqui uma frigideira, tá? Vou começar com a batata, vou colocar um fio de azeite de oliva na frigideira, vou acrescentar umas folhas de alecrim, ele vai aromatizar esse azeite e a batatinha combina muito bem com o alecrim. E agora a gente vai saltear elas aqui, para ela pegar um pouquinho esse sabor de azeite, o alecrim. Então a gente leva elas mais quentinhas, douradinhas por fora, macias por dentro e com o toque sutil do alecrim. Com o queijo vai ficar uma delícia. Enquanto as batatinhas estão dourando, tem aqui um bom pão de fermentação natural. Você pode utilizar o pão que você tem em casa e de preferência que ele esteja, né, dormido de um dia para o outro. Então tem um pão aqui de consistência, com uma casca bem boa, certo? E a gente vai cortar ele então em formato que a gente possa servir no nosso fundi, em cubinhos. Pão porcionado, deixar ele aqui. Olha só as nossas batatinhas douradas, maravilhosas. Vamos reservar. O pão também a gente vai dar um toque especial nele. A frigideira está quente, vou acrescentar um pouquinho de azeite de oliva. Vamos untar ela bem, olha só. Vou acrescentar o pão, deixar ele dourar um pouquinho. E um truque de cozinha importante é a gente usar uma pitadinha de sal aqui. Vai intensificar o sabor do pão. Então a gente vai dar crocância por fora, vai ser macio por dentro, é isso que a gente quer. Vou acrescentar pedacinhos de manteiga. Vão ajudar ele a dourar. Pãozinho dourado, aromatizado com a manteiga e com o azeite de oliva. A gente vai reservar ele aqui, ó. O brócolis que a gente branqueou, vou laminar um dente de alho aqui bem fininho. Frigideira para o fogo, um pouquinho de azeite de oliva, alho. Vamos deixar esse alho dourar rapidamente. Cuidado para não queimar, ele queima muito rápido. E vou colocar o brócolis aqui. Pitada de sal. Uma pimentinha do reino. Já tenho aqui um ramequim para a gente colocar o brócolis. Incrível! Então, pessoal, agora vou trabalhar com tomate cereja. Vou com ele para a frigideira. Um pouquinho de azeite de oliva. Fogo baixo. Pitada de sal. Uma pimentinha do reino. Tenho aqui na minha área de trabalho manjericão fresco, vamos cortar finamente.
Manjericão e tomate, combinação perfeita. E vocês estão vendo que a gente está trabalhando esses ingredientes porque seria uma coisa a gente servir eles in natura, né? Fica gostoso também, mas dando esse toque a mais, vocês vão ver o resultado. Olha só, rapidinho, vou salteando esse tomate, retiro do fogo. Então vou utilizar cogumelos, tem aqui cogumelo Paris e ele tem uma consistência bacana e um formato legal para a gente mergulhar no queijo também, certo? Vou escolher os menores e vou com eles para a frigideira. Os outros a gente vai utilizar na outra receita. Então os menorzinhos aqui, a gente vai trabalhar com eles aqui. Um pouquinho de azeite de oliva na frigideira. Sal e pimenta. O cogumelo é uma opção diferente para a gente utilizar no fundi. Assim como eu já cozinhei pinhão, tá? É época de pinhão, vai muito bem com o fundi de queijo e também com o de chocolate que a gente já fez aqui no Truques, né? Mas o pinhão é uma opção interessante, tem uma textura diferente, com o queijo fica bem legal. Rápido, manter a consistência, a aparência, certo? Vamos reservar. Goiabada, uma bela opção para servir com queijo também, a gente cortou em cubinhos aqui. Perfeito. Vou colocar aqui então no ramequim também o pão, as batatinhas. Panelinha então, olha só o nosso creme de queijo pronto. Vou transferir para a panelinha de fundir. Olha a cremosidade disso, gente. Perfeito. Tá aqui então nosso molho de queijos. As guarnições então que a gente escolheu para fazer hoje, eu tenho aqui mini pão de queijo, batatinhas, pão dormido, pinhão, queijo colonial, brócoli, cogumelo Paris, goiabada e tomate cereja. Uma delícia, sem dúvida nenhuma, várias opções. Você monta a mesa e curte os jogos da Copa do Mundo ou também curte o inverno, né, gente? Uma receita bem bacana para você fazer para sua família, para os seus amigos e ter essa questão da reunião, da união, da confraternização. Tem coisa melhor? Escolher um bom vinho, uma boa cerveja e partir para o abraço, né? Sem dúvida nenhuma, é gol certo. Muito bem, pessoal, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Truques de Cozinha aqui na tela da Band. Muito bem, estamos de volta e agora a gente vai falar das nossas redes sociais, o nosso Facebook, Truques de Cozinha, nosso Instagram também. Inscreva-se lá, nos sigam e também do nosso canal no YouTube. Lá tem o nosso logotipo, você se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, estão todos os programas lá com todas as receitas. Vamos dar seguimento à nossa receita de hoje? Copa do Mundo na Rússia, vamos fazer um estrogonofe, duas versões. A primeira versão com frango. E para essa receita a gente vai precisar de peito de frango, cogumelo Paris, páprica, cebola, salsa e creme de leite. Vamos começar trabalhando o peito de frango então. Corto ao meio. Vamos limpar o corte, já está bem limpo, mas sempre é bom verificar. Tirar essas gordurinhas aqui. Com a palma da mão eu vou fazer então o corte ao meio. Dessa maneira. Perfeito. Agora, em tiras. Vou temperar o peito de frango com sal. Importante quando a gente trabalha com peito de frango, eu cortei ele na minha área de trabalho, logo depois eu já transferi para um prato. Certo? E já higienizei a área de trabalho. Tenho aqui uma frigideira quente, certo? Acrescentar um pouco de azeite de oliva aqui na carne e vou com ela então para a frigideira bem quente, selar essa carne, certo? Tenho aqui páprica, um pouquinho de páprica, vai dar uma coloração bem bacana e a páprica combina muito bem com o frango, fica bem interessante. Se você não gosta ou não tem em casa, não precisa utilizar.
Olha a coloração que fica, tá lindo demais. Vou deixar esse frango dourar bem. Enquanto o frango tá dourando, com a faca eu tenho aqui meia cebola. Vou cortar ela aqui em meia lua, tá? Corte bem fácil. Se você não gosta da cebola aparecendo, você pode cortar ela menorzinha. Mas vou utilizar ela em meia lua. Olha só. Era isso que eu queria. Tem aqui também cogumelo Paris. Vamos laminar ele dessa maneira. Uma delícia. E você pode utilizar outros cogumelos, shiitake, shimeji, né? Você pode mudar um pouquinho a nossa receita aqui. A base é essa. E se você quiser usar o champignon também em conserva, também vale. Mas cogumelo fresco tem uma textura bem interessante, um sabor ímpar. E aqui vai muito bem com a nossa receita. Vou acrescentar um pouco de pimenta. Frango dourado. Agora então a gente vai flambar. Tenho aqui vodka, pode ser rum, pode ser outra bebida, né? Uma boa cachaça vai muito bem aqui também. Então a gente coloca para deglaçar o fundo. Levantou, trago para perto do fogo aqui. Super fácil de fazer. O álcool vai evaporar e a vodka vai deixar uma certa picância. Fica bem interessante. Vocês vão sentir que ele vai intensificar sabor e também, né, vai dar uma temperatura nessa receita. Vou reservar o frango. Ele volta para a receita depois. O sabor ficou na frigideira. Agora um pouco de azeite de oliva. Vou entrar com a cebola. Vamos trabalhar essa cebola. Enquanto a cebola vai dourando, tem aqui alho. Vou laminar finamente. Vou acrescentar então um dente de alho. Um dos melhores aromas é esse aqui, né? Cebola e alho. Feito isso, vou acrescentar cogumelos frescos aqui, então Paris. Pitada de sal. Pimenta. É bom lembrar que o cogumelo tem um tempo de cozimento rápido. Eu não quero que ele fique molenga, eu quero que ele fique na consistência certa. Então é rápido. Por isso eu selei o frango antes e agora ele vai voltar para a receita. Vou acrescentar uma colher de molho inglês. Olha só que maravilha que tá isso, gente. Vou cortar um pouco de salsa fresca. Vou desligar a chama. Olha só que delícia. O frango, a cebola dourada, os cogumelos na consistência certa. Agora, com a chama desligada, vou acrescentar creme de leite. Misturo. Quem gosta de pimentão, pode acrescentar pimentão na receita também, fica bem interessante. Para finalizar, salsa fresca. Agora então, montagem do prato. Belo estrogonofe aqui. Olha só, a consistência perfeita. As batatinhas que a gente usou no fondue, eu reservei algumas para a gente utilizar aqui. Então, como guarnição, as batatinhas douradas no alecrim. Um raminho de salsa. E a gente tem um prato super rápido de fazer, super prático, com ingredientes que você encontra com facilidade. Essa é a essência do truque de cozinha, comida confortável, comfort food. Muito bem, vamos para a segunda receita de estrogonofe e essa é uma receita familiar. Então, tem uma história. O Dr. Solon Tavares foi prefeito de Guaíba e ele era pai de uma amiga da minha irmã, da Denise, e a Eveline, e então ele fazia esse estrogonofe e ensinou essa receita. Tem alguns truquezinhos aí que são bem bacanas. A Eveline adotou a receita, passou para ela e ela passou para minha irmã Denise. E se tornou o estrogonofe da Denise famoso na nossa família, então em várias ocasiões ele aparece.
Vamos lá para os ingredientes que a gente vai utilizar para fazer essa receita. Cebola, filé mignon, ketchup, champignon. Vamos começar trabalhando com o filé. Tenho aqui uma peça de filé mignon, olha só. E o filé ele vem dessa maneira, que é a parte da cabeça e da ponta. Vou deslocar a cabeça, aproveitar o meio, reservo a cabeça e a ponta do filé. E essa é a parte mais nobre do filé mignon, que a gente utiliza em outras receitas. Para picadinho, para estrogonofe, a gente vai usar a cabeça e a ponta, certo? Então, vamos lá. Vou cortar em tiras e aqui eu vou cortar no sentido, né, do comprimento. Assim a gente está cortando da maneira correta e vai ficar com uma textura perfeita. Feito isso, esses bifezinhos que eu fiz, eu abro, com o punho eu bato ele aqui e faço as tiras. Quem gosta das tirinhas mais fininhas pode cortar com elas bem fininhas, tá? Eu gosto dele mais rústico assim, então eu corto ela um pouquinho maior. Carne porcionada, vamos cortar uma cebola e aí então cortamos finamente aqui na lateral. Fizemos um corte aqui, um corte mais para cima e vamos cortar bem fininho. Frigideira para o fogo, azeite de oliva, vamos dourar essa cebola. Dentinho de alho, bem fininho. Quem não gosta de alho não utilize, eu gosto bastante e com sutileza ele vai muito bem. Vamos afinar esse corte, dentinho de alho junto com a cebola. Cebola douradinha, vou acrescentar aqui a carne. Vou misturar rapidamente a carne com a cebola. Vamos temperar a carne com sal, pimenta do reino. Agora vem um truque de cozinha importante. Olha só, tem um bowl aqui e faz parte dessa receita, como eu falei. Existem inúmeras receitas de estrogonofe diferentes. A gente reservar, tá, esse líquido e depois ele vai voltar para a receita. Ó. Esse suco da carne aqui. Voltamos com a carne para o fogo e continuamos a trabalhar. A carne chegou nesse ponto. Molho inglês, 1 colher de sopa. Agora a gente vai acrescentar ketchup. Olha só que lindo que está ficando isso. Agora vou acrescentar o champignon, mas se você quiser utilizar os cogumelos frescos, fica bem interessante, tá? Essa receita, como eu disse, é uma receita familiar, a gente está seguindo ela como ela é. E aquele caldo da carne que a gente separou aqui, ele volta agora para a receita. Agora vou deixar isso cozinhar devagarinho, em fogo baixo, para apurar esses sabores. Então, o trabalho é esse, mais ou menos uns 10 a 15 minutinhos cozinhando. Se o molho espessar demais, engrossar, certo? A gente tem sempre um caldo pronto, a gente coloca um pouquinho de caldo ou um pouquinho de água para ficar na consistência certa. Deixar cozinhar devagarinho aqui e vamos para guarnição do prato. Tem aqui, pessoal, um cortador de julienne, certo? Você encontra nas lojas de produtos para cozinha. Tem vários modelos, tem os que você usa como descascador e tem esse aqui que ele corta em espiral, como se fosse um apontador de lápis, bem bacana. A gente vai cortar a batata, então eu encaixo a batata aqui e vou girando, olha só, vai saindo o aspiral aqui. Feito o aspiral de batata, olha só que legal que fica. A batata tem bastante umidade, então eu vou juntá-la aqui na minha mão e vou espremer o excesso de líquido. Tenho aqui azeite quente, eu vou pegar um pedacinho e vou ver se ela começa a fritar. Olha aí, fritou, vou baixar a chama e a gente vai então trabalhar essa batata dessa maneira. Começou a dourar, olha só, a gente vai virar dessa maneira. Enquanto finaliza a fritura, olha só, gente, que lindo que tá isso, consistência perfeita do molho. Agora eu vou desligar a chama e vou acrescentar creme de leite. Estou usando aquele de latinha, tá? Então uma latinha sem soro, só o creme de leite mesmo. Agora devagar a gente vai incorporando esse creme de leite, olha só que maravilha.
Hoje eu tenho 46 anos, mas quando eu tinha os meus 18, 20 anos, eu fui músico. Eu toco contrabaixo até hoje, mas só pro hobby em casa. E eu tinha minhas bandas e tinha meus amigos de banda, e a gente se reunia e fazia estrogonofe e servia dentro do pão cervejinha. Então, seguidamente, a gente fazia essa receita, né? Botava bastante vodka, no caso, como eu usei na outra receita, né? E ficava uma delícia. Então, boas memórias desse tempo, bons amigos. E tá aqui então um belo estrogonofe. Tem aqui um bowl e agora eu vou retirar a minha batata com toda a calma, deixar escorrer bem. Perfeito. Vou montar o prato, gente. Arroz branco clássico, né? Estrogonofe com arroz branco. Vou fazer uma base aqui. Crisp de batata aqui por cima. Olha só que legal. Vamos usar um pouquinho de pimenta do reino ao redor do prato aqui. E tá aqui, um clássico, né? Estrogonofe, receita do Dr. Solon Tavares, que foi prefeito de Guaíba, passou para Eveline, amiga da minha irmã, para minha irmã, e está na nossa família, e espero que agora faça parte da sua. Eu fico por aqui e até o próximo Truques de Cozinha na Band.